A Semana Santa é uma das mais importantes celebrações no calendário cristão, marcando os eventos finais da vida de Jesus Cristo, conforme descritos nos Evangelhos do Novo Testamento da Bíblia. A história por trás da Semana Santa é rica em significado religioso e cultural e remonta a mais de 2000 anos atrás. A Semana Santa começa no Domingo de Ramos, que marca a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado em um jumentinho, enquanto multidões o aclamavam com ramos de palmeiras e cantos de Hosana ao filho de Davi. Esse evento simboliza a aceitação pública de Jesus como o Messias esperado. Os dias seguintes são marcados por uma série de eventos significativos. Na Quinta-feira Santa, Jesus celebrou a Páscoa judaica com seus discípulos, durante a qual instituiu a Eucaristia, a ceia do Senhor, e o sacramento da comunhão. Durante esta refeição, ele também lavou os pés de seus discípulos, demonstrando humildade e amor incondicional. A última ceia ocorreu na noite que antecedeu a crucificação de Jesus. Este evento é frequentemente representado como um momento de comunhão profunda entre Jesus e seus 12 discípulos, marcado por várias interações e ensinamentos importantes. Durante a ceia, Jesus partilhou o pão e o vinho com seus discípulos, instituindo assim a Eucaristia, um dos sacramentos centrais da fé cristã. Ele tomou o pão, abençoou, partiu-o e deu aos discípulos, dizendo: "Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim." Da mesma forma, ele tomou o cálice de vinho, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: "Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós." Essas ações simbólicas do pão e do vinho são interpretadas pelos cristãos como representações do corpo e do sangue de Cristo, oferecidos como um sacrifício redentor pelos pecados da humanidade. A celebração da Eucaristia é vista como uma participação na própria vida de Cristo e uma fonte de graça espiritual para os fiéis. Além disso, durante a última ceia, Jesus realizou um ato de profunda humildade ao lavar os pés de seus discípulos. Este gesto simbólico de serviço exemplificou o amor altruísta e a humildade que Jesus ensinou aos seus seguidores, mostrando-lhes que o maior entre eles deveria ser aquele que serve aos outros. A última ceia também foi marcada por uma atmosfera de traição iminente, pois Jesus anunciou que um de seus discípulos o trairia. Este traidor foi identificado mais tarde como Judas Iscariotes, que entregou Jesus aos líderes religiosos em troca de 30 moedas de prata. Para os cristãos, a última ceia representa não apenas um evento histórico, mas também uma fonte contínua de inspiração espiritual. Ela destaca os princípios fundamentais do amor, serviço, comunhão e sacrifício que são centrais para a mensagem de Jesus Cristo e continuam a ser lembrados e celebrados na prática da Eucaristia pelos fiéis em todo o mundo. Após a última ceia, Jesus foi ao jardim do Getsêmani para orar. Lá, ele enfrentou uma grande angústia e agonia espiritual, sabendo o que estava por vir. Ele pediu ao Pai que afastasse dele o cálice do sofrimento, mas submeteu-se à vontade divina. Após a última ceia, Jesus retirou-se com seus discípulos para o jardim do Getsêmani, um local próximo a Jerusalém. Este momento é frequentemente retratado como um dos mais intensos e emocionais na vida de Jesus, pois ele enfrentou uma profunda agonia espiritual e angústia diante do que estava por vir. Ao entrar no jardim, Jesus compartilhou com seus discípulos o peso de sua alma, expressando sua tristeza e preocupação diante do sofrimento iminente. Ele disse-lhes: "Minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo." Enquanto seus discípulos adormeciam, Jesus se prostrou em oração diante de Deus, suplicando que, se possível, o cálice do sofrimento fosse afastado dele. Ele disse: "Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua." Este momento ilustra a profunda submissão de Jesus à vontade divina, mesmo diante do medo e da agonia. Enquanto Jesus orava, sua angústia era tão intensa que seu suor se transformou em gotas de sangue, um fenômeno conhecido como hematidrose, que é um indicativo do extremo estresse emocional. Este momento dramático enfatiza a humanidade de Jesus, que enfrentou as mesmas emoções e fraquezas humanas que todos nós experimentamos. Durante essa agonia, Jesus foi fortalecido por um anjo enviado por Deus, que o confortou em seu momento de sofrimento. Após a intensa oração e luta interna,
Jesus aceitou a vontade do Pai e se submeteu ao plano divino para sua vida e para a salvação da humanidade. A agonia no jardim é um poderoso lembrete para os cristãos da profunda humanidade e divindade de Jesus Cristo. Ela destaca sua disposição para enfrentar o sofrimento e a morte em obediência ao Pai, bem como sua capacidade de compreender e compartilhar as dores e lutas da condição humana. Este evento prepara o cenário para os eventos cruciais que se seguiriam na Semana Santa, reforçando a mensagem central do sacrifício e redenção através da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos de Jesus, traiu-o, identificando-o aos soldados romanos com um beijo. Jesus foi então preso e levado perante o sumo sacerdote Caifás e o Sinédrio, onde foi acusado de blasfêmia. A traição e prisão de Jesus representam um dos momentos mais dramáticos e cruciais da narrativa da Semana Santa. Este evento é marcado pela traição de um dos próprios discípulos de Jesus e sua subsequente prisão pelas autoridades religiosas judaicas. Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos de Jesus, desempenha um papel central nesta parte da história. Ele concordou em entregar Jesus às autoridades judaicas em troca de 30 moedas de prata, sinalizando a traição de alguém que era íntimo do próprio Jesus. Na noite da última ceia, Jesus revelou aos seus discípulos que um deles o trairia. Esta revelação provocou angústia entre os discípulos, que questionaram se seriam eles mesmos o traidor. Judas, no entanto, negou sua culpa momentaneamente, mas mais tarde, ele identificou Jesus aos soldados romanos com um beijo, marcando-o como o homem que deveria ser preso. A traição de Judas é frequentemente interpretada como um exemplo de ganância, decepção e deslealdade, contrastando com a devoção e fidelidade de outros discípulos. Seu ato demonstra a fragilidade humana e a capacidade de trair mesmo aqueles mais próximos de nós. Após a traição de Judas, Jesus foi preso pelos soldados romanos e guardas do templo, enviados pelas autoridades judaicas. Ele foi levado ao sumo sacerdote Caifás e ao Sinédrio, o conselho judaico, para um julgamento sumário durante a noite. Durante esse processo, Jesus foi acusado de blasfêmia e de afirmar ser o Messias, o que foi considerado uma ameaça ao status quo religioso e político da época. Apesar da falta de provas concretas, as autoridades judaicas estavam determinadas a condená-lo à morte. A prisão de Jesus representa o início de sua jornada rumo à crucificação e ressurreição. Ela é marcada pela violência, injustiça e traição, mas também pelo cumprimento das profecias e do plano divino para a redenção da humanidade. Para os cristãos, a traição e prisão de Jesus são lembranças do sofrimento e da injustiça que ele enfrentou em seu caminho para a cruz. Elas também destacam a natureza voluntária do sacrifício de Jesus e seu amor incondicional pela humanidade, mesmo diante da traição e rejeição. Na Sexta-feira Santa, Jesus foi levado perante o governador romano Pôncio Pilatos, que, após uma série de eventos controversos, como a tentativa de lavar as mãos em sinal de inocência, cedeu à pressão da multidão judaica e condenou Jesus à crucificação. O julgamento de Jesus é um dos eventos centrais da narrativa da Semana Santa e é frequentemente dividido em duas partes: o julgamento religioso perante o sumo sacerdote Caifás e o Sinédrio, e o julgamento civil perante o governador romano Pôncio Pilatos. Após sua prisão no jardim do Getsêmani, Jesus foi levado perante as autoridades religiosas judaicas, lideradas pelo sumo sacerdote Caifás. Ele foi acusado de blasfêmia por afirmar ser o Filho de Deus e o Messias prometido. Durante esse julgamento, testemunhas falsas foram trazidas para incriminá-lo, mas Jesus permaneceu em silêncio diante das acusações. No entanto, quando Caifás o pressionou a se declarar culpado, Jesus afirmou sua divindade, dizendo: "Eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder, e vindo sobre as nuvens do céu." Este testemunho foi considerado como blasfêmia pelos líderes religiosos, que o condenaram à morte por crucificação. Após o julgamento religioso, Jesus foi levado perante o governador romano Pôncio Pilatos, que detinha autoridade para executar a sentença de morte. Pilatos interrogou Jesus sobre suas acusações, mas ficou impressionado com a aparente inocência e dignidade de Jesus. Pilatos reconheceu que Jesus não representava uma ameaça política ao Império Romano, mas cedeu à pressão dos líderes judeus e da multidão que clamava pela crucificação de Jesus.
Pilatos lavou as mãos em um gesto simbólico de sua inocência no destino de Jesus, mas finalmente consentiu com sua execução para evitar tumultos. O julgamento de Jesus destaca os temas de injustiça, traição e manipulação política que cercaram a condenação de Jesus à morte. Ele também revela a natureza única do sacrifício de Jesus, que foi voluntariamente oferecido como um ato de amor redentor pela humanidade, apesar de ser considerado culpado pelas autoridades da época. Para os cristãos, o julgamento de Jesus é uma lembrança da injustiça e do sofrimento que Jesus suportou em seu caminho para a crucificação, enquanto também aponta para a verdade mais profunda de sua missão redentora e do perdão oferecido através de sua morte e ressurreição. Jesus foi forçado a carregar sua própria cruz até o Calvário, onde foi crucificado entre dois criminosos. Durante sua crucificação, ele pronunciou as famosas palavras: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem, e está consumado, antes de entregar seu espírito a Deus e morrer. A Via Crucis, ou Caminho da Cruz, é uma parte significativa da narrativa da Semana Santa, culminando na crucificação de Jesus. Esse evento simbólico e angustiante é um ponto central da fé cristã, representando o sacrifício supremo de Jesus em favor da humanidade e sua vitória sobre o pecado e a morte. Após ser condenado à morte por Pôncio Pilatos, Jesus foi forçado a carregar sua própria cruz pelas ruas de Jerusalém até o local da crucificação, conhecido como Calvário ou Gólgota. Esse trajeto é frequentemente referido como a Via Crucis, onde Jesus enfrentou o sofrimento físico e emocional enquanto era ridicularizado e maltratado pelo povo. Durante a Via Crucis, Jesus caiu sob o peso da cruz várias vezes, simbolizando o fardo da humanidade e o preço do pecado que ele estava prestes a pagar. Ao longo do caminho, ele foi consolado por mulheres piedosas, como Verônica, que enxugou o rosto de Jesus, e Simão de Cirene, que ajudou a carregar sua cruz. A Via Crucis é uma representação visual e espiritual do sofrimento de Jesus e uma oportunidade para os cristãos meditarem sobre o significado do sacrifício de Cristo em suas próprias vidas. Chegando ao Calvário, Jesus foi crucificado entre dois criminosos, cumprindo assim as profecias do Antigo Testamento. A crucificação era uma forma cruel e dolorosa de punição reservada para os criminosos mais desprezados, mas para os cristãos, tornou-se o símbolo supremo do amor sacrificial de Jesus pela humanidade. Enquanto Jesus estava pregado na cruz, ele pronunciou várias palavras finais que são registradas nos evangelhos, incluindo a oração pela misericórdia dos que o crucificavam: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem, e a entrega de seu espírito a Deus: está consumado. A crucificação de Jesus é vista como o ápice do plano divino de redenção, onde ele assumiu sobre si os pecados do mundo e ofereceu sua vida como um sacrifício expiatório para reconciliar a humanidade com Deus. Sua morte na cruz é considerada pelos cristãos como o meio pelo qual o perdão, a salvação e a vida eterna são oferecidos a todos os que creem nele. A Via Crucis e a crucificação de Jesus são eventos profundamente comoventes e significativos na narrativa da Semana Santa, lembrando os cristãos do sacrifício supremo de amor de Jesus e do poder redentor de sua morte e ressurreição. O corpo de Jesus foi retirado da cruz e colocado em um túmulo emprestado por José de Arimateia. Seus seguidores observaram o sábado judaico em luto. Após a crucificação de Jesus, seu corpo foi retirado da cruz e entregue a José de Arimateia, um membro respeitável do Sinédrio e seguidor secreto de Jesus. José obteve permissão de Pilatos para sepultar o corpo de Jesus em um túmulo recém-escavado em uma rocha próxima ao local da crucificação. O sepultamento de Jesus é um evento que ilustra tanto o cumprimento das profecias messiânicas do Antigo Testamento quanto a compaixão e o respeito pelos ritos funerários judaicos da época. Segundo as Escrituras, José envolveu o corpo de Jesus em linho limpo e o colocou em seu próprio sepulcro, que ainda não tinha sido usado. Além de José de Arimateia, Nicodemos, outro membro do Sinédrio e seguidor de Jesus, também ajudou no preparo do corpo de Jesus para o sepultamento. Eles ungiram o corpo de Jesus com uma mistura de mirra e aloés, seguindo os costumes judaicos de sepultamento. O sepultamento de Jesus foi feito às pressas, devido à proximidade do sábado judaico, que começaria ao pôr do sol. As mulheres que seguiam Jesus, incluindo Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram de longe o sepultamento, planejando retornar após o sábado para ungir o corpo de Jesus com mais especiarias.
O sepultamento de Jesus representa um momento de luto e tristeza para seus seguidores, mas também é marcado pela esperança da promessa de ressurreição. Ele prepara o caminho para o evento central da fé cristã, a ressurreição de Jesus Cristo, que ocorre no terceiro dia após sua morte. Para os cristãos, o sepultamento de Jesus é um lembrete da realidade de sua morte física, mas também da esperança e da vitória final sobre o pecado e a morte que são encontradas em sua ressurreição. É o prelúdio para a celebração da Páscoa, que representa a conquista da vida sobre a morte e o início de uma nova era de redenção e salvação para toda a humanidade. No terceiro dia após a crucificação, que é celebrado no domingo de Páscoa, Jesus ressuscitou dos mortos, conforme profetizado. Sua ressurreição é a pedra angular da fé cristã, simbolizando a vitória sobre o pecado e a morte e oferecendo a promessa da vida eterna para todos os que creem nele. A ressurreição de Jesus é o ponto culminante da narrativa da Semana Santa e o evento central da fé cristã. É a crença fundamental de que Jesus, após sua morte na cruz, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, conforme profetizado nas Escrituras. No domingo após a crucificação, as mulheres que seguiram Jesus, incluindo Maria Madalena, Maria, mãe de José, e Salomé, foram ao sepulcro ao amanhecer para ungir o corpo de Jesus com especiarias, como era costume. Ao chegar, elas encontraram a pedra que bloqueava a entrada removida e o túmulo vazio. Essa descoberta inicial foi surpreendente e perturbadora para elas. Enquanto as mulheres estavam no sepulcro, um anjo apareceu e lhes disse que Jesus havia ressuscitado, como havia prometido. Elas foram instruídas a informar aos discípulos sobre a ressurreição. Em seu caminho de volta, Maria Madalena encontrou Jesus ressuscitado e o confundiu inicialmente com o jardineiro. Quando Jesus se revelou a ela, ela o reconheceu e correu para contar aos discípulos. Nos dias seguintes, Jesus apareceu várias vezes aos seus discípulos. Ele se encontrou com os discípulos no caminho de Emaús, onde lhes explicou as Escrituras e partiu o pão. Ele também apareceu aos discípulos reunidos no cenáculo, onde mostrou-lhes suas mãos e lado feridos como prova de sua ressurreição. A ressurreição de Jesus é o evento que valida e confirma sua identidade como Filho de Deus e o Messias prometido. Ela representa a vitória de Jesus sobre o pecado, a morte e as forças do mal, inaugurando uma nova era de esperança, vida e redenção para toda a humanidade. Para os cristãos, a ressurreição de Jesus é a pedra angular da fé, pois confirma a promessa de vida eterna para aqueles que creem nele. Ela demonstra o poder de Deus sobre a morte e a capacidade de transformar a morte em vida. A ressurreição de Jesus é celebrada no domingo de Páscoa e é uma fonte de alegria, esperança e renovação espiritual para milhões de pessoas ao redor do mundo. Em suma, a ressurreição de Jesus é o clímax da Semana Santa, marcando o triunfo da vida sobre a morte e oferecendo a promessa da salvação e da vida eterna para todos os que creem nele. A Semana Santa é um período de profunda reflexão e devoção para os cristãos ao redor do mundo, relembrando os eventos que levaram à morte e ressurreição de Jesus Cristo e os significados espirituais que eles representam para a fé cristã. Ao longo dos séculos, as tradições e práticas associadas à Semana Santa têm evoluído, incorporando elementos culturais locais e expressando a diversidade da experiência cristã global.